Programa Mais Saúde hoje, com a participação do Dr. Roque Marcos Savioli, cardiologista, e que está sempre nos contemplando e privilegiando com a sua disponibilidade. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Roque, Obrigado que hoje você. responde as suas perguntas. Então, qualquer dúvida é só ligar ou mandar o seu e-mail para maissaudetv@cançãonova.com e, enfim, pautas que você gostaria, perguntas, dúvidas, não só da área médica, mas também da área de nutrição, nós estamos aqui à sua disposição. E hoje é o que nós estamos fazendo, estamos respondendo aos inúmeros e-mails, estamos concentrando os temas e no primeiro bloco, para você que está chegando agora, nós falamos sobre hipertensão, aquela famosa situação de tomei remédio, minha pressão melhorou, preciso continuar tomando? Precisa, né, doutor Roque? Sem dúvida nenhuma. Mas tem uma outra pergunta também muito interessante. Olha só, sou muito nervosa, vivo estressada, tudo me estressa. Estava discutindo com uma pessoa que me disse que eu ainda ia acabar tendo um infarto por causa disso. Sinceramente, fiquei preocupada. Isso é mesmo possível, doutor Roque? É possível, sim, e existe uma grande relação entre estresse e doença cardiovascular. Até pouco tempo atrás, a gente sabia que pessoa estressada podia ter infarto, mas não existia nenhum estudo assim que comprovasse. Em 2006, 2007, saiu um estudo multicêntrico, um estudo feito em vários países, 52, 54 países, onde eles correlacionaram e verificaram a presença dos chamados fatores de risco, são situações que podiam levar a infarto, né? Em 15 mil pessoas, e viram que, em primeiro lugar, o maior causador de infarto seria o colesterol. Em segundo lugar, viram que era o tabagismo, né? Ai, gente, fumar. Depois, em mulheres, foram ver que não, que eram os fatores psicossociais. O que são fatores psicossociais? São a depressão, a ansiedade, estresse. Então, o estresse realmente é um fator que hoje está comprovado, que leva à doença cardiovascular. E o que você falou é uma verdade, a pessoa estressada pode morrer de infarto? Pode sim. Por exemplo, eu já, como você sabe muito bem, eu trabalhei a minha vida todinha dentro de UTI, né? Os primeiros pronto-socorros de São Paulo, o primeiro pronto-socorro de São Paulo, fomos nós que começamos, né? Nós que começamos, a gente tinha um serviço de atendimento de urgência muito importante aqui na cidade. E eu recém-formado, toda noite eu estava de plantão. Então a gente via situações assim. Eu atendi gente, por exemplo, um estresse até positivo, sabe? Emoções positivas levando a isso. Por exemplo, no Natal com a família toda, o sujeito morre. Assistindo no campo de futebol, assistindo futebol, logicamente que acontece muito. E emoções negativas, por exemplo, naquela época das grandes tragédias aqui de São Paulo, me lembro muito da edifício Joelma, que estava pegando fogo, a pessoa vendo, sendo transmitido pela TV, que eu acho uma loucura isso, vendo a pessoa se jogar, um sujeito teve infarto e morreu. Olha. Quer dizer, então é importante a gente ficar, vamos dizer, se proteger contra essas coisas de estresse. Porque isso acontece, a televisão secular oferece situações que eu acho que fazem mal para as pessoas. Então a melhor coisa que tem é você se proteger disso. O estresse leva à doença cardiovascular, sim. E como você combate o estresse? Exatamente. Que é uma dificuldade. Como combatemos o estresse? Chega no consultório o senhor lá que trabalha na Bolsa de Valores todo dia, extremamente estressado. Como é que eu vou falar para ele? Olha, você não trabalhe mais na Bolsa, você vai viver no campo olhando para cima. Não vai acontecer. Ele precisa viver daquilo. Então, você é estressado, você vive numa situação de estresse, você tem que se acomodar ou encontrar situações anti-estresse. O que você faz para você minimizar o seu estresse? Primeiro, tentando fazer atividade física, né? Que é uma coisa que vai ajudar muito e você vai descarregar toda aquela tensão, aquela coisa na atividade física. Segundo, uma dieta saudável é extremamente importante também. Pessoas que comem muito, que ficam, sabe, comendo demais, coisa muito gordurosa, muita carne vermelha, são pessoas mais estressadas mesmo. Piora muito o estresse, são mais agressivas. E você tentando fazer alguma atitude benemerente, é isso que eu sempre oriento o meu paciente, eu peço para eles fazerem isso. Faça algum bem, sabe? Você não vai fazer bem para outro, você vai fazer bem para você. Olha que bacana. O que é isso? Para o católico, eu sempre mando ir num grupo de oração. Sempre. Isso aí eu tenho até um grupo de oração aqui em São Paulo, que é até meu parceiro, sabe? Nesse tratamento. Eu mando para eles na igreja de São José, lá aqui na Rua Dinamarca,
que tem um grupo de oração à noite, que é maravilhoso, né? Com a Sinira. E a pessoa se sente muito bem, essa é uma emoção Acolhida, positiva, né? acolhida, então ajuda muito. E depois, você tentar levar uma vida espiritual mais saudável. Isso para aqueles que a gente percebe que tem esse lado de espiritualidade e tudo mais. É procurando, né, viver um pouco mais, imaginando que você usa um corpo que é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, você tem que se cuidar tanto fisicamente como psiquicamente e espiritualmente. E também procurar auxílio da psicóloga, do psicólogo, que vai te orientar Exato. a encontrar uma situação para você não ficar sofrendo tanto, né? E lembrando, gente, que nós somos o templo do Espírito Santo, somos um corpo formado por células que são formadas por nutrientes. Onde estão os nutrientes? Nos alimentos de verdade. Aonde? Aqueles que você compra na feira. Supermercado, é o que eu digo, sempre brinco, né? Vá pelas beiradas, porque quando você entra, você tem as frutas, as verduras, aí lá no fundo as proteínas, aí lá no finalzão a água e já vai pro caixa. Ah, mas aí chega no caixa, o que você vê lá? Um montinho de salgadinho. Você abordou bem. Né? Você vê como a gente vive numa sociedade obesogênica. E foi isso que eu abordei no livro Tudo Posso, mas em Tudo Me Convém. E lá eu também coloco a importância da atividade física. E lembrando que nutriente, gente, dá inteligência às nossas emoções. Então, por exemplo, às vezes uma situação, ela está até muito maior do que de fato ela está, porque você está desnutrido. Você não tem realmente matéria-prima para construir um neurotransmissor que vai fazer você colocar suas emoções em ordem. Então, gente, por favor, realmente o Programa Mais Saúde é para isso, é para ajudar em todos os aspectos, físicos, psíquicos e espirituais também. E espirituais também. Saúde é global. É global. Mas temos aqui uma pergunta que eu achei muito bacana e tem muito a ver com esse livro seu, porque tem aqui um questionário, esse livro que você escreveu sobre depressão. Sim. Tem um questionário que as pessoas podem avaliar... Se estão com depressão ou não. Porque olha que pergunta interessante. Doutor Roque, esse assunto de depressão me confunde muito. Quero saber se estou deprimida ou apenas triste. Como que eu faço para saber? Eu sempre fui uma pessoa melancólica desde criança. Será que sou deprimida? Tá, essa pergunta é interessantíssima, porque primeiro as pessoas confundem tristeza com depressão. Hoje eu tô meio down. Bom, veja bem. Tô para baixo. Alegria e tristeza fazem parte do psiquismo normal. É muito normal a gente ter, uma hora tá triste, uma hora tá alegre, isso é normal. Se o cara ficar sempre alegre é anormal. Se o cara está sempre triste é anormal. Mas você precisa saber a intensidade disso, olha. Depressão tem que ser classificada, existem várias formas de você fazer diagnóstico. Essas escalas de depressão que a gente faz, as perguntas que eu coloquei nesse livro, mais para o leigo, para a pessoa que está em casa, para o leitor, ter uma ideia de como é que está seu estado emocional nesse sentido. Mas, para você caracterizar a depressão, você tem que ter um humor deprimido, quer dizer, aquela pessoa que sempre está para baixo e tal. Mas, olha só. Estou com depressão? Faça seu autoteste. Faça o seu autoteste. Olha só, muito interessante. São várias perguntas, no final tem as notas que você dá para você ter depressão ou não. Mas não é só o humor deprimido, você tem que estar meio para baixo, mas tem que ter perda de concentração, você tem que ter falta de sono ou muito sono. Tem gente que tem pouco apetite ou tem muito apetite. Tem gente que só quer comer. Tem um tipo de depressão, que é uma depressão atípica, que mais comum vem no consultório, que é aquela senhora ou a mocinha gordinha que só quer dormir e comer, tem vontade de dormir, muito sono, e quer comer só doce e massa. Então aquela que passa o fim de semana inteirinho dormindo, comendo doce e massa, porque durante a semana ela trabalha e estuda, não tem muito tempo para isso. Então isso é muito comum. Mas você estava falando em depressão, né? Quer dizer, o teste de depressão, a gente sabe como a gente vê isso aí. Agora, e depressão é um fator de risco para a doença do coração também. Quer dizer que você vê aqui, ó, falamos de pressão alta, estamos falando de estresse, falando agora de depressão, quer dizer, tudo nos levando a ter um evento cardiovascular. Seguramente, depressão é um fator de risco hoje, até estão se considerando como um fator de risco independente. Quer dizer, no fundo, não é à toa que doença cardíaca é a que mais mata no mundo. Sim, porque tudo leva. E é uma doença inflamatória a depressão também. Quer dizer, é uma reação inflamatória do sistema nervoso que leva à produção exagerada, errada dos neurotransmissores e dá essa doença. Agora, essa moça, essa senhora,
ela já é melancólica desde o nascimento. Exato. O que é uma pessoa melancólica? Triste. Porque existe o perfil rebaixado, aquele perfil mais para baixo, aquela pessoa que sempre acha que é feia, sabe? Ela é patinho feio da lagoa. Sempre olha as coisas com a lente de aumento do encardido, né? Essa eu gostei. Essa é do Paulo, do Padre Léo, né? Do Padre Léo. A lente de aumento do encardido. Do encardido. Então, são pessoas que têm um déficit de nascimento já, hereditário às vezes, onde existe uma alteração genética que não produz assim corretamente os neurotransmissores, que são substâncias que vão fazer toda a parte emocional do organismo. Então, são pessoas que têm um déficit orgânico, quer dizer, hereditário. E são pessoas que, então, deveriam buscar uma ajuda médica para complementar esse déficit através de uma medicação? Isso pode ser feito com medicação, com suplementação e também com psicoterapia, né? Porque aquela história, existe uma forma de psicoterapia que chama-se comportamental, onde a pessoa vai entender aonde que ela sofre mais aquelas alterações do comportamento, né? Eu fico triste porque eu estou num grupo grande, então aí o psicólogo vai trabalhar essa pessoa, entender a situação e ela sabendo que ela vai se sentir mal em determinado lugar, ela já vai preparada, entendeu? Pois é. E você sabe, doutor Roque, que já estamos chegando ao fim do nosso programa. E eu ainda tenho, como passa rápido, e eu ainda tenho aqui umas perguntas, mas eu acredito que a próxima participação do doutor Roque, na verdade, eu vou fazer também com perguntas e respostas, porque eu não consegui terminar e tem umas ótimas que eu acho que você vai adorar, principalmente sobre a obesidade. Mas gostaria de agradecer a sua participação e deixá-lo à vontade para as últimas considerações. Bom, muito obrigado, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você e nesse programa e nessa emissora, né, que é uma emissora de Deus. E é muito bom, é muito prazeroso para mim, para você também, poder fazer alguma coisa em função, né, em servir alguém nesse sentido, levar informação, que é uma coisa que faz muito falta hoje em dia, né? Uma informação correta e uma informação sempre baseada em alguma evidência científica. Queridos e queridas, terminamos o nosso programa hoje e o que eu desejo a você é mais saúde e espero você no próximo programa.